amigos! Que animação! Pessoal, estamos aqui para mais um Movimento Jovem, não é mesmo, pastor? Boa noite! Boa noite, Vitória! Pessoal de casa, tudo bem com vocês? Estamos aqui bem animados. Que bom que estamos aqui e também podendo entrar na sua casa, falar um pouquinho de Jesus, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Tenho a certeza de que vai ser uma noite incrível na presença de Deus. E nesse programa nós faremos algo diferente, não é isso, Vitória? Sim, nós vamos falar sobre um evento que a gente foi, que a gente conseguiu ir. Olha aí, então. E olha... Eu vou entrevistar você vai me entrevistar, é isso? Quase isso! Olha, gente, a gente foi no Viva Brasil. E, gente, foi muito especial, principalmente para o pastor. Por quê? Meu Deus, o que aconteceu lá, pastor? Eu entrevistei nada mais e nada menos do que a Kim Walker, que é uma referência de adoradora, alguém que, sabe, inspirou muito a minha fé, principalmente pelo estilo de vida que ela leva com Deus, aquilo que ela vive de relacionamento. Então eu tive essa oportunidade de falar com ela e ainda receber uma oração. Foi mesmo? Eu nem postei nada, fiquei ali, só guardei pra mim com carinho. 75 fotos, 5 vídeos, 3 quase de desmaio. Não, a gente fez essa entrevista e foi muito legal. E a Vitória também entrevistou. E quem que você entrevistou, Vitória? Gente, eu entrevistei uma pessoa... Gente, eu tive a oportunidade de falar com o Eli Soares ali no Vibra São Paulo. E foi muito especial, né? Porque, como alguns sabem, eu sou do Louvor dos Jovens, né? Olha aí. E, gente, foi muito engraçado. Louvor dos Jovens? Sim, Qual gente. é o nome do Louvor dos Offer Music, Offer tá? Music. Você pode ouvir sobre tua palavra, inclusive. A palavra e todas as outras. É verdade, todas as outras. Nossa, glória a Deus. Nas plataformas Nas digitais? plataformas digitais. É só colocar o que lá? Offer Music Só oficial. Offer Music oficial? Ah, tá. E, gente, foi muito importante, assim, pra mim, foi muito marcante, né, essa entrevista. Principalmente porque foi muito engraçado quando eu falei pros meninos, né? Porque o pessoal da banda, principalmente meu queridíssimo marido Jonas, beijo, amor, ele gosta muito, muito, muito de groove. E o Eli, ele é uma das referências, né, no groove gospel. E aí, quando eu falei pra eles falaram, não. E aí já ficaram, não, veio um jeitinho da gente ir, que não sei o quê. E você ainda conseguiu ir no palco, né? É verdade. Nossa, essa parte aí foi legal. Eu fiquei lá filmando, cantando com ele. Tem lugar na mesa. Foi muito bom. E foi muito legal, assim, toda a experiência, né? Então, quando eu falei pros meninos, por exemplo, aí eles falaram assim, acho que você pode fazer essa pergunta pra ele, você pode fazer essa, outra. E mesmo sendo muito rápido, assim, o bate-papo com ele, foi muito bom. Conhecer Ele também tinha acabado de sair do show, né? Ele tinha acabado de sair do show, então tinha que ser bem rapidinho. Só que assim, foi muito especial. Eu consegui falar um pouco sobre o novo projeto dele, né, que ele tá lançando. E entender. A minha pergunta pra ele tinha a ver com a música Boa Nova, né, que foi com o Morada. E, tipo assim, são dois estilos totalmente diferentes e o clipe é muito legal porque são duas bandas tocando ao mesmo tempo e, assim, duas bandas totalmente distintas, assim, de estilo e tal. Então, foi muito bom entender a visão dele, entender como funcionou todo esse projeto, a ideia, ver que saiu algo muito legal, mesmo sendo totalmente diferente, né? Gente, foi muito, muito, muito bacana, assim, foi uma experiência incrível. Glória a Deus. Bom, dentro desse contexto aí, você quer já começar a falar sobre como foi a sua perspectiva, a sua visão da preparação que, né, no caso, a sua entrevista ali com o Eli, porque assim, eu lembro que a gente saiu cedo, Nossa, sim. chegamos lá, conseguimos entrar, aí a gente acompanhou um pouquinho do show do lado de fora, depois a gente foi pra parte dos camarins lá do backstage, e aí a gente começou a falar com os convidados e ver também a humildade, né? A simpatia deles. Nossa, eu vou dizer que, sim, pela minha parte, eu sou fã da Kim Walker. E continuou, assim, sendo porque... É muito legal quando a gente conhece, assim, Exato. a pessoa, é gente como a gente, Exato. sabe bem, é outra coisa. E eu acho que a humildade dela, porque, assim, ela tava de um fuso bem diferente do nosso, né? O fuso dela, acho que são 5 horas para trás do Brasil, então...
o que é normal pra gente de hora, pra ela é outra hora, então é um outro tempo, é um outro convívio, ela já estava vindo de uma outra viagem, então ver a humildade dela sair para atender a gente, para conversar com a gente, nem todo mundo falava inglês, então teve que... Nossa, um perrengue legal. Até ajudei um amigo nas perguntas que ele queria fazer, né, para ela, e eu consegui enxergar na vida dela, nesse tempo que a gente teve junto, principalmente a questão de que não é porque eu sou usado e sou reconhecido que eu tenho que perder a minha humildade. E essa humildade dela, esse tempo que ela teve ali com a gente mostrou muito disso. Mesmo em meio ao cansaço, mesmo não conseguindo talvez descansar como ela deveria descansar ou descansar a voz dela, ela foi ali, ela atendeu a gente, ela recebeu os presentes que a gente deu para ela e, poxa, ainda fui presenteado, né, com essa oração. Não sei se vai passar no vídeo esse tempo da oração, mas foi incrível. E também, tipo, a Kim foi um caso à parte também, porque ela não... Por exemplo, os outros, eles estavam já por lá, né? A Kim, ela estava no camarim dela, ela estava se preparando, não sei se você lembra, mas uma das produtoras falou que ela estava no quarto se preparando, orando, buscando para depois poder derramar para o pessoal, né? Sim. Isso também é muito legal. Foi muito, acho que, daquilo que a gente conversou no caminho, sobre como eles mantêm a essência, né? Exato. E é justamente estar no secreto com o Senhor. Quanto mais a gente aparece para o público, mais a gente tem que se esconder no Senhor, Sim. né? Então, a gente precisa buscar ainda mais. Quanto mais nós aparecemos, a busca tem que ser mais intensa e ver que não era, digamos ali, uma performance, né? Mas realmente existia um preparo, existia realmente uma verdade ali, foi muito especial. E foi como eu estava falando, ela se dispôs a sair ali do camarim dela, ela estava tranquila, você falou das dificuldades. E ela falou com a gente assim, meu, muito legal, gente, muito legal. Um sorrisão no rosto, né? Tipo, recebeu a gente e esse ponto que você falou, pra mim ele é primordial. Principalmente porque fala muito sobre quem ela é no Senhor. Ela não trocou, sabe, o vislumbre de ser reconhecida por ter o tempo dela de comunhão com Deus. Então, eu acho que mostra muito do relacionamento dela com o Senhor. Bom, a gente tá nesse bate-papo legal, mas agora a gente vai pro VTzinho e já já a gente volta com mais MJ. Muito boa noite, pessoal. Aqui é a Vitória. Estamos aqui diretamente do Vibra São Paulo e olha, tá sendo muito especial poder acompanhar esse evento tão importante de perto. Hoje a atração principal é a Kim Walker, mas nós também contamos com as participações de Gabriela Rocha e também o Eli Soares. Então fica por aí que vocês receberão muito da parte do Senhor e serão abençoados em nome de Jesus. Eli, você tem um novo lançamento, né? Boa Nova, junto com Morada.
E eu queria saber qual que foi o desafio de gravar essa canção. 2 bandas diferentes, com estilos diferentes, tocando ao mesmo tempo, dividindo o mesmo palco, com certeza abençoando muitas vidas. E assistindo o clipe, eu pude pensar em tudo isso e imaginar o desafio que foi. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova canção. Bom, ter uma morada com a gente nessa faixa foi muito especial. Quando eu mandei a mensagem pro Brunão dizendo a ideia, ele estranhou assim, falou, cara, será que vai dar certo? 2 bandas, 2 baterias, 2 baixos, 2 guitarras, 2 vocais, cantando a mesma música. E quando eu mandei para ele a base, ele já entendeu logo e essa faixa tá incrível, incrível. O Projeto Betel é um projeto muito especial para mim. Gravamos aqui, inclusive, na Vibra, e é impossível não chegar aqui e passar um filme, né, na cabeça, porque marcou mesmo as nossas vidas. E essa faixa com Morada foi a primeira faixa desse lançamento de Betel. E essa coisa, né, de 2 mundos, né, diferentes, 2 sonoridades diferentes, no mesmo palco, cantando a mesma mensagem. Isso foi maravilhoso. Graças a Deus o feedback está sendo muito positivo. E a gente fica muito feliz com isso, né, poder trazer uma música boa, levando a mensagem do Evangelho. A mensagem é sempre maior do que o mensageiro, mas levar a mensagem do Evangelho é sempre um privilégio. E o Morada entendeu isso, abraçou essa causa e, graças a Deus, essa música já está disponível, inclusive, em todas as plataformas digitais. E falando desses feats que você fez, a gente teve o Morada, tem o Álvaro, né, o Ed Mota também, que foi do último lançamento. Quem mais que você quer chamar para esses novos projetos? Você pode dar um spoiler? Tem tanta gente. Eu queria chamar todo mundo. Eu tenho grandes referências, eu tenho homens e mulheres de Deus nessa nação, no mundo, que me abençoam demais. E Deus hoje me deu o privilégio de me conectar a eles. Em breve vocês vão sacar o que está vindo por aí. Tem muita coisa boa, Deus tem feito muitas coisas. Agora está focado nos lançamentos do Betel. Falta a música com a pastora Midian, com a Bruna Cala e com Tom Carfe. São outros 3 feats incríveis também, que em breve vai estar disponível também para vocês. Bora. MJ, beijo para vocês, Deus abençoe. Tamo junto. Posso lhe fazer algumas perguntas? Claro, claro que sim. Eu não sei se você já imaginou em algum momento da sua vida, no seu passado, que estaria aqui no Brasil e talvez... Desculpe, só um momento. Desculpe. Tudo bem, sem problemas. Você está a 7 ou 8 mil quilômetros da sua casa e você está aqui com pessoas louvando a Deus, ouvindo a sua voz e as suas canções e também a sua fé. O que você pode dizer sobre isso? Eu me sinto muito honrada de estar aqui e não, isso não era o que eu imaginava para a minha vida. Quando eu era mais jovem, eu só fui conhecer o Senhor Deus aos 18 anos de idade. E naquele momento eu simplesmente quis fazer tudo aquilo que Ele tivesse para a minha vida. Eu até tinha planos diferentes, mas ao buscá-lo, foi por esse caminho que Ele me conduziu. E é até curioso, porque eu cresci em uma comunidade rural muito pequena, em uma cidadezinha distante, e nunca imaginei que estaria fazendo isso. Mas realmente é uma honra fazer parte da igreja, daquilo que Deus está fazendo no corpo de Cristo ao redor do mundo, e o meu desejo é continuar servindo bem a igreja onde quer que o Senhor me coloque. Amém. Kim, você sabe que a sua liderança inspira muitas pessoas. As pessoas aqui conhecem você e, como eu já disse, elas são profundamente tocadas pela sua fé e pela maneira como você adora a Deus. Como você vê isso e como continua inspirando as pessoas a buscarem a Deus e a prosseguirem nessa caminhada de fé, assim como você? Bom, antes de tudo, é uma leitura da palavra. Nós precisamos ler a palavra diariamente. A Bíblia tem que ser uma parte central da nossa caminhada com Jesus. Mas também está escrito em Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que sabemos que é Jesus, e pela palavra do seu testemunho. E eu acredito que é muito importante
importante, como cristãos, guardarmos o nosso testemunho com carinho e compartilharmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Quando seguimos Jesus por muitos anos, às vezes o nosso testemunho acaba parecendo apenas uma história distante do passado. Mas quando nos lembramos do que Jesus fez por nós, isso reacende em nosso coração a paixão, o entusiasmo por adorá-lo e por segui-lo. Por isso, é algo que precisamos preservar e não ter medo de compartilhar, e compartilhar muitas vezes, porque isso abençoa as pessoas ao nosso redor. Isso faz parte de anunciar o Evangelho a um mundo que está faminto para ouvir. Muito obrigado pela sua gentileza e pela maneira como você está falando conosco. Eu confesso que estou um pouco nervoso agora, porque sou um grande fã. Meu coração está muito alegre pela sua bondade, pela sua fé e pela forma como você fala com todos aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que viajar pode ser cansativo, então Está tudo bem. agradeço a sua presença. Posso fazer uma pergunta pessoal? Como você consegue continuar trabalhando tão intensamente, viajando tanto e ao mesmo tempo manter a sua família lá nos Estados Unidos? Bom, eu falo com a minha família todos os dias. Tenho 3 filhos pequenos. Eles têm 12, 10 e 8 anos. Conversamos diariamente, eles me enviam muitas fotos e me mantêm informada sobre tudo o que está acontecendo. E eu procuro fazer viagens mais curtas. Venho, cumpro a agenda e volto para ficar com eles. Posso pedir que você ore pelo Brasil, pela juventude do Brasil? Sim. E, se possível, Sim. que ore também pela minha vida? Sim, claro. Deus, nós te agradecemos pela juventude do Brasil. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo na terra e no corpo de Cristo neste momento. Nós te pedimos que continue levantando líderes entre os jovens. Líderes cheios do teu espírito, da tua palavra, que se posicionem com ousadia e coragem. Pai, conceda-lhes as palavras certas e coragem necessária. Eu te agradeço pelos meus amigos aqui presentes e declaro bênção sobre eles, mais o teu espírito, um derramamento ainda maior da tua presença e uma fome e paixão ainda mais intensas por ti, na juventude e em todos que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Kim. Claro. Eu me sinto muito abençoado por ter você aqui. Claro, eu que agradeço. Obrigada. Fala pessoal, então vocês viram aí um pouquinho do que aconteceu nesse VT e agora nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos com mais MJ. Voltamos, pessoal, para mais uma parte do nosso programa que está muito especial. No último bloco, vocês viram um pouquinho do que aconteceu ali com a gente no Vibra São Paulo, que foi muito legal a nossa experiência ali. Kim Walker, Lely Soares, outros cantores que acabou não dando tempo da gente entrevistar, mas foi muito legal poder ouvir eles, ver um pouquinho sobre eles ali, o derramar do Espírito Santo através da vida deles. E, gente, olha, a nossa experiência lá, a gente estava falando aqui, né, pastor, que foi muito boa. Eu comentei um pouquinho sobre a questão do Eli, né?
E a gente estava falando da Kim também, né, sobre a questão da verdade, né? E a gente teve o prazer até de falar, pra mim essa parte foi muito legal também, mesmo não sendo os cantores, a gente falou com algumas produtoras, né? Sim. E saber, assim, do trabalho delas. Teve uma que produziu Memórias, se eu não me engano, do Eli, e a gente conversou muito com ela foi muito legal. E ela falando que tava em jejum. É verdade! A gente tava comendo, a gente conseguiu entrar no camarim. Crente não bebe, não fuma, vai comer. Aí a gente comeu lá e ela falou que tava em jejum. E eu acho que essa preparação, não somente do artista que tá ali, né? Que vai meio que aparecer mais pro público, mas também ter uma preparação de todo mundo que tá participando é algo que conta muito, né? Sim. Porque é uma unidade de pessoas, não é só uma pessoa, são várias pessoas ali se preparando para algo que não vai impactar apenas aqueles que estão ali, mas sim aqueles que vão assistir depois, né? Então, eu não lembrava disso, isso foi muito especial mesmo saber. Eu me surpreendi na hora, eu fiquei, que legal. Não é só os cantores, né, que estão ali derramando algo do Senhor, mas até a equipe, aquelas pessoas que não são vistas, também estão derramando algo, né? Elas também estão colaborando ali para que o Espírito Santo haja, né? Exato. Eu acho que isso faz a atmosfera do lugar mudar. Principalmente porque quando a gente olha, e não é só o cantor, não é só o pregador que tá lá, ou que vai falar alguma coisa, mas todo um entorno, todo mundo tá numa mesma visão, no mesmo propósito para que Deus se manifeste, é impossível que não aconteça. E ela, inclusive, falou, olha, vou à igreja, Deus fala muito comigo e tal, e eu gosto de ir naquelas igrejas tipo de portinha de bairro, porque ali eu me sinto mais à vontade com Deus para ser quem eu sou, não gosto desses negócios tipo de ir em lugares onde eu vou ser tratado diferente, eu quero ir naquele lugar onde eu posso receber do Senhor na essência e tal. Isso mexeu muito comigo, além também de conhecer um pouco da história, né? Eu, no caso, um pouco mais da Kim Walker, você um pouco mais do Eli Soares. E ali ver, né, o quanto Deus usa a vida dela. Tem um CD da Kim Walker que eu sou, sei lá, apaixonado desde quando eu tinha meus 19 anos, eu acho 18 anos. Foi quando ela lançou um CD em que ela fez uma música e depois da música ela fazia um espontâneo. Então era uma música espontânea, uma música espontânea, uma música espontânea. E nesse uma música, um espontâneo, ela cantava em línguas. Então, tipo, cara, eu desafino falando, ela cantava em línguas. Você não tá entendendo, você não tá entendendo onde eu quero chegar. Eu não consigo formar uma frase sem errar um tom. Ela, tipo, cantando em línguas e numa unção absurda, em que eu falei, cara, o que é isso aqui, sabe? Ver ela cantando aquela música Me Ama, na primeira versão, como Deus... Vocês não sabem que Me Ama é traduzido, hein? Então, é traduzido, e ela foi a primeira cantora a usar, né, essa música, que era da igreja onde ela pertencia, a Bethel, e eles lançaram com Jesus Culture. E quando eles lançaram essa música, foi um boom do Ministério Jesus Culture, onde eles começaram a ir pro Brasil. Esse é o segundo show dela que eu vou no Brasil, no caso, porque o primeiro foi quando era Jesus Culture. E você vê quando a presença de Deus, ela é real, sabe? Ela não precisa de glamour, ela é ali, como diz o outro, tipo, nua e crua, sabe? Real mesmo, e não precisa enfeitar. Eu consigo enxergar muito isso nela, que ela não precisa florear nada, ela só vai lá e mostra o que Deus está liberando para ela. Então isso para mim é muito poderoso na vida da Kim Walker, de conseguir entender e desmistificar muita coisa. Eu não preciso estar com o meu melhor terno, com a minha melhor roupa, eu só preciso ser quem eu sou, no meu secreto, no meu quarto, na minha casa, em público, porque o Deus que me vê no secreto vai me colocar no público. Então eu consigo ver muito isso nela. E por isso talvez eu goste tanto de ouvir e de estar conectado àquilo que ela ministra em Deus. E isso que é adoração no final, né? Adoração, ela não é se eu tô na melhor estrutura, se eu tô com a minha melhor roupa, se eu faço muita firula com a voz. Mas realmente é a essência, né? Aquilo que transborda do nosso coração.
Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a servir aqui na sede, que foi com a Carol Zona, beijo, Carol. Ela sempre falava, adoração é um estilo de vida, né? Então, eu falo muito com o pessoal da Offer, né? Tipo, a gente não começa a nossa adoração quando a gente vai pegar o microfone, quando a gente vai pegar um instrumento, ou quando a gente tá ali se arrumando, se preparando pro culto. Não, a nossa adoração é diária, né? Uma das coisas, assim, que eu tenho sido muito constrangida no Senhor é que um lugar que eu sou vista por Ele e que ali é um lugar, digamos assim, que não vai ter uma outra Vitória para fazer, não vai ter uma outra pessoa para fazer na minha casa. É quando eu tô ali, sei lá, lavando uma louça ou passando um tempo com meu marido, fazendo uma comida, esperando ele chegar, por exemplo. Ou cantando com ele, adorando com ele, lendo a palavra com ele. E ali é onde também acontece uma adoração sincera, sabe? E foi o que eu falei, tipo, os lugares onde a gente está inserido que são simples, tipo algo comum do nosso dia, o ordinário, né? Sim. São lugares que, tipo, não vai ter outra pessoa para fazer isso, né? Só que quando a gente, por exemplo, num altar, num louvor, tem outras pessoas que o Senhor pode chamar. Mas existem lugares que nós podemos adorar também. É uma adoração que, tipo, vai ser única nossa para o Senhor. É um lugar onde não vai ter uma outra pessoa para fazer, digamos assim. E o Senhor nos vê nesse lugar, onde ninguém mais vê, onde não existe plateia, onde não existem luzes ou uma grande estrutura. Então, é muito importante isso mesmo. Exato. E, assim, bom, o programa tá muito legal. Eu passaria mais umas 2 horas falando aqui do que a gente viveu, porque foi uma experiência realmente muito diferente. Foi a primeira entrevista, né, que você fez ali dentro de um Com Eli show. Soares. Então, com Eli Soares. E foi muito bacana da gente viver tudo isso, mas o nosso programa tá chegando ao final. Vitória, olha pra câmera 3 aqui, ó. Ai, meu Deus, lá vem. Agora é minha vez de fazer Faz um assim, ó. Isso. Vocês já sabem, né? Não precisa nem mais falar. Isso aqui, O que é? isso aqui já é suficiente. 1 hora de programa. Muito obrigado. 1 hora de programa. Bom, eu peço licença para dizer isso para você, que é muito bom estar na sua casa todo sábado. Muita gente vem falar com a gente na portaria da sede, falando que assiste o programa. O pessoal lá em Portugal, quando estive lá, falou muito sobre assistir a programação daqui do Brasil, aqui da HIT. E isso é muito gratificante, saber que estamos sendo úteis, né? Para falar com as pessoas dentro de casa e dar a elas uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo do horário, para que Deus possa ministrar algo. Então, que Deus abençoe você, a sua casa e que a gente possa se ver na próxima semana, em nome de Jesus, não é isso mesmo? Tchau, gente. Deus abençoe e até uma próxima. Beijo.